Olá pessoal, essa é mais uma aula de MATLAB aqui no seu canal Engelab. Na aula de hoje vamos ver um pouco sobre variáveis, vetores e matrizes. Na última aula vimos um pouco o MATLAB trata toda e qualquer variável como uma matriz. Assim, tudo que nós colocarmos em variáveis, o MATLAB tratará como uma matriz. Podemos definir um caso especial de variável, o vetor, que é uma matriz somente de uma dimensão. Nós podemos criar dessa forma. Vamos chamar aqui de vetor igual, colchete, e separamos os elementos por espaço. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos os colchetes. Vamos deixar o ponto e vírgula de fora dessa vez, só para efeito visual. Lembrando que é extremamente importante o uso do ponto e vírgula para que nós tenhamos um melhor processamento do MATLAB, já que ele não perderá tempo exibindo os valores na tela. Então, ao clicarmos Enter, nós veremos a criação de nossa variável vetor igual a 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que com isso, criamos um vetor linha, mas também podemos criar um vetor coluna. Vetor coluna igual a mesma sintaxe, nós igual e abrimos colchete. A diferença é que ao invés de separarmos por espaço, nós vamos separar por ponto e vírgula. 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5. Fechamos o colchete e mais uma vez vamos deixar que o MATLAB exiba na tela para nós vermos a diferença entre o vetor linha e o vetor coluna. Pronto, temos agora o vetor coluna. Mas o que aconteceria, pessoal, se nós tivéssemos que criar uma variável vetor com muitos elementos, por exemplo, 1000 elementos? Então nós teremos um vetor 1000. Podemos usar agora uma anotação no MATLAB que diz o seguinte para a gente. Nosso primeiro elemento, por exemplo, começando de 25 e indo até 1026. Pronto, nós colocamos para isso o operador dois pontos. Ele nos facilita a criação de um vetor desse tamanho. Obviamente não queremos ver todos esses pontos listados na tela, então vamos colocar um ponto e vírgula. Logo o MATLAB nos cria uma variável vetor 1000 com uma linha e 1002 colunas. Outra variável interessante, pessoal, a ser criada no MATLAB é a variável do tipo char. Então nós temos aqui char igual apóstrofo e digitamos um caractere qualquer, por exemplo, A. Nossa variável char conterá o valor A. Assim como o tipo double, nós podemos criar um vetor de variáveis do tipo char. O nosso vetor do tipo char, ele não é criado da mesma forma que criamos um vetor normal no MATLAB, um vetor linha ou vetor coluna. O vetor char nós chamamos de string, e ele é criado dessa forma aqui. String igual o apóstrofo e nosso texto. Aqui tem uma string. Fechamos o apóstrofo, vamos deixar sem ponto e vírgula e podemos ver claramente que a variável string agora contém nossa frase. Aqui tem uma string. Como pesquisar um elemento dentro de um vetor? Para pesquisarmos um elemento dentro de um vetor, nós fazemos o que nós chamamos de indexação. Como nós indexamos um vetor no MATLAB? Nós damos nossa variável vetor, nesse caso vamos colocar o nosso vetor 1000, abrimos parênteses e colocamos o índice que nós queremos acessar. Por exemplo, o índice 100. Então, o vetor 100, nós vamos colocar uma variável aqui, variável. Se nós deixarmos sem a variável, ele vai retornar em ANS. Nós podemos usar o ANS ou usar uma variável qualquer. A vantagem de usar uma variável é que nós sempre saberemos onde ela estará armazenada. E o ANS ele pode ser sobreposto por qualquer operação que nós fizermos sem o uso sem a nomeação de uma variável. Então, ao chamarmos aqui o MATLAB, damos um Enter, nós veremos que o elemento que está na posição 100 do nosso vetor 1000 é o elemento 124. Se você fizer a soma, 25 mais 100, 25 está na posição 0. Vamos chamar aqui na posição 0. Errando, 25 não está na posição 0, 25 está na posição 1. Pois o vetor do MATLAB ele começa em 1. Diferente das outras linguagens de programação que começam em 0. Então nós temos aqui 25. Logo, o elemento que estará na posição 100
é 25 mais 99, 124. Podemos dizer que quem está na posição 1 é igual a 12, não mais 25. Então, ao fazer isso, nós vemos agora que mudou de 25 para 12. Do mesmo jeito, nós podemos recorrer a um tipo string. Podemos verificar os caracteres que nós quisermos. Por exemplo, string 7. Vamos ver quem é o elemento que está em string 7. Vamos chamar ele de char7. Se nós formos fazer a conta, ó, na string, nós chamarmos nossa variável string aqui na comando window, nós contarmos, ó, o espaço também conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. 4, 5, 6, 7. Então, na posição 7 temos o nosso caractere E. Nós também podemos modificar também esse caractere. Por exemplo, podemos dizer que string 5 é igual a S. Ao fazermos isso, erramos porque não colocamos o apóstrofo. Todo caractere tem que ser colocado com um apóstrofo. Então, se chamarmos agora a nossa variável string, colocando seta para cima algumas vezes, até chegarmos novamente no nosso comando, veremos que juntamos ali, ó, aqui tem um string. O tipo principal de variável no MATLAB é a matriz. Para criarmos uma matriz, é semelhante à matemática. Nós abrimos um colchete, separamos por espaço os nossos elementos da mesma linha e por ponto e vírgula os elementos das colunas. Por exemplo, quisermos criar a matriz 1, 3, 5, ponto e vírgula, 7, 9, 11. Se fecharmos o colchete, nós criaremos a nossa matriz. Está aí a nossa matriz. Outra forma, pessoal, de criar uma matriz é muito semelhante à matemática. Vamos chamar de matriz 2. Obrigatoriamente, botamos o igual e abrimos o colchete. E nós fazemos agora uma matriz desse tipo. 0, 2, 4. Ao invés de colocarmos o ponto e vírgula, podemos dar Enter. Ao colocar Enter, perceba que o cursor do MATLAB ele fica esperando agora completarmos o comando. Então, nós vamos completar o comando. 6, espaço, 8, espaço. Fechamos o colchete e digitamos Enter. Pronto, temos a nossa matriz 2 criada dessa forma. Para manipular a matriz, pessoal, nós indexamos do mesmo jeito. Porém, como a matriz é composta de pelo menos duas direções, temos que informar coordenadas de linha e coluna. Por exemplo, vamos buscar o elemento 1, 3 da nossa matriz. Ao fazermos isso, retornamos o elemento 5, que é o elemento que está na linha 1, coluna 3. Se fizermos a mesma busca para a matriz 2, vamos buscar o elemento 2 da matriz 2. Ao fazermos isso, retornamos 8, que é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Do mesmo jeito que alteramos o valor de um elemento dentro de um vetor, podemos alterar o valor de elemento dentro de uma matriz. Ao fazermos matriz 2, 2 igual a 16, vamos botar no ponto e vírgula, nós mudamos agora a nossa matriz 2 para que ao invés de 8 tenha 16 na sua posição de memória aqui. Nós vimos, pessoal, o operador dois pontos, que pode criar para nós um vetor linha. Com isso nós criamos a variável x, que vai de 1 até 12. Podemos combinar para esses elementos para a criação de uma matriz. x, dois pontos, x, nós criamos nossa matriz dessa forma. Ela contém o vetor x na primeira linha e o vetor x na segunda linha. E todas as colunas serão preenchidas com a coluna do vetor x. Além do operador dois pontos de incremento para a criação de vetores, o MATLAB nos oferece outra forma de criarmos um vetor. Se eu não quiser que meus elementos variem de 1 em 1 até chegar no vetor, até chegar no fim do vetor, eu posso colocar um incremento qualquer, por exemplo, ponto 5. Coloco outro ponto e vírgula e o fim do vetor. Assim eu modifico o vetor x para que ele varie de 0,5 até chegar no final do vetor. Então ele vai de 1, 1,5 até 12. 2, 2,5 até 12. Outro comando interessante para a criação de vetores é o comando linspace. O comando linspace nós fornecemos dois valores
separados por vírgula. Ao fazermos isso, o MATLAB nos retornará 100 elementos igualmente espaçados de 1 até 15. Se nós olharmos aqui no nosso workspace, está aqui y é 1 por 100 do tipo double. Um outro comando semelhante ao linspace, que também é muito útil, é o logspace. O logspace nos retorna um vetor de 50 posições logaritmicamente espaçados. Esse vetor ele varia na potência de 10 elevado a 1 até 10 elevado a 2. Por exemplo, vamos acessar o elemento 1 do nosso vetor log. Ao fazermos isso, veremos que log é 10 elevado a 1, que é 10. Ao acessarmos o elemento 10, vamos ver 449,843, que é um vetor logaritmicamente espaçado entre 10 e 10 elevado a 10, como podemos ver aí. Um outro operador que nós podemos ver que nos ajudará muito no cálculo de matrizes é o operador de matriz transposta. Ao exibirmos nossa variável matriz, percebemos que ela é do tipo duas linhas com 3 colunas. Mas se usarmos o operador de transposição para que ele nos mostre a matriz transposta, para fazermos isso, usamos nossa variável matriz e o apóstrofo simples. Ele nos exibirá a nossa matriz transposta, ou seja, ele trocará o número de linhas pelo número de colunas. Ao fazer isso, nós temos nossa matriz transposta com 3 linhas e 2 colunas. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, onde vimos a manipulação de variáveis do tipo vetores, vetor linha, vetor coluna, e do tipo matriz bidimensional. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Até a próxima aula.